Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Convido a tomar em mão a palavra de Deus. Hoje a Santa Liturgia nos traz, continuando o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo do 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Vem intitulado Oração Sacerdotal. Na Bíblia Ave Maria, na sua página 1882 da Bíblia Ave Maria. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti, e para que pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregastes. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e os destes a mim, e guardaram a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me destes procedem de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiastes, e eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Por eles é que rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que seja um como nós. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. E Jesus continua falando, Jesus afirmou essas coisas. E depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que teu Filho glorifique a ti. Que hora é essa? Logo após esta conversa de Jesus com o Pai, esta oração que ele dirigiu, intercedendo pelos seus, pela igreja, ele vai ao Monte das Oliveiras. Então, esta hora que está chegando, Pai, está chegando a hora, glorifica teu Filho. Então, essa glória que se dá, meus irmãos, é pela via cruz. Não se chega à glória do domingo da ressurreição se não passar pela sexta-feira da paixão. E aqui Jesus, ele sabendo que a sua hora se aproxima, ele diz: Pai, glorifica teu Filho. E teu Filho te glorifica, como ele diz aqui. Jesus afirmou essas coisas. Depois, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Então, toda a caminhada de Jesus nessa terra foi ensinando aquilo que o Pai colocou no coração dele. Então, Jesus veio trazer aqui ao conhecimento da humanidade a vontade de Deus. E por que Deus quis que essa vontade dele se tornasse conhecida? Para que todos aqueles que, tomando conhecimento dessa vontade de Deus, possam, no Filho de Deus que veio como vítima, ter a salvação da sua alma. E como que vai ter essa salvação?
meramente somente ouvindo? Não. Se comprometendo, guardando. E como que vão guardar essa palavra? Se comprometendo com essa palavra do Pai. Jesus veio, trouxe o reconhecimento da vontade do Pai, e como vítima de expiação pelo pecado da humanidade, porque nós estávamos todos condenados pelo pecado do qual a gente cometeu, pelo pecado da desobediência, pelo pecado que a gente mesmo, de livre e espontânea vontade, e no livre-arbítrio, a gente escolheu pecar. Então Cristo veio para dar a vida pela humanidade, pagar esse preço. Na realidade, ele pagou o preço pelos nossos crimes e transgressões através do seu sangue. Mas ele deixou o conhecimento da vontade do Pai. Ele deixou o conhecimento da vontade do Pai e deixou a igreja para dar continuidade à sua missão salvífica. Então não é um passe de mágica meramente. Ou seja, Cristo realizou algo que ninguém neste mundo poderia realizar tal feito. Porque Deus, sendo Deus, envia seu Filho, que também com Deus é Deus, como ele diz, glorifica teu Filho, para que eu receba a glória que eu tinha antes de vir aqui, antes que o mundo fosse feito, antes que o mundo fosse criado. Então que Jesus nos deixa bem claro que ele existia antes da criação de tudo. E aí nós entendemos porque no Gênesis vem falar da criação, quando Deus ele faz toda a criação, quando Deus cria todas as coisas. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Então nesse façamos estava presente Jesus. E aqui ele diz, Pai, para que eu tenha a glória que eu tinha antes que o mundo fosse criado. Então essa subida do Filho ao céu é para receber a glória. Ou seja, Jesus deixou lá a sua glória para vir aqui sofrer por cada um de nós, como vítima de expiação pelo pecado de toda a humanidade. Glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Então glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. E como é que o Filho vai glorificar o Pai? Glorificou nessa passagem, glorificou na entrega da vida e continua glorificando através da igreja. Quem é a igreja? Todos nós. Nós somos a igreja do Cristo. Ele é a cabeça, nós somos os membros. A igreja viva do Cristo vivo. Então nossa missão aqui na terra é glorificar o Filho, e quem glorifica o Filho, glorifica o Pai. Quem glorifica o Pai, glorifica o Filho. E isso entendemos a unidade perfeita do Pai e do Filho, e de uma santidade, porque é Deus, que não tem nenhum ciúme, não tem essas coisas humanas de ciúme. A gente às vezes tem isso no nosso meio, principalmente nesse meio de nossa caminhada religiosa, das pastorais do movimento. Às vezes as pessoas têm ciúme do dom, até mesmo do dom que Deus deu ao outro. E aqui a gente vê a unidade perfeita. E esse é o desejo de Jesus, que nós sejamos perfeitos na unidade, na vivência desta palavra, no acolhimento no coração da vontade de Deus. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Por isso, nós devemos travar a luta. Jesus fez o impossível. Ele realizou, ele disse, cumpri a missão que me confiastes. Mas eu deixo a missão agora para a igreja, a minha igreja. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu edifico a minha singular igreja. A igreja de Cristo, que continua a missão do Cristo aqui na terra, e ele continua com ela, acompanhando. Eis que estou convosco até o fim do mundo. Então ele continua com a igreja nessa peregrinação aqui, rumo ao céu. Não tem outro destino senão o céu. Quando se caminha com a igreja, na unidade e na obediência, não tem como não chegar ao céu. O rumo ao céu. É isso que nós devemos acolher no coração e crer, guardar o sentido de nos esforçar para viver esta vontade de Deus. Glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti.
glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. E como que o Pai glorifica o Filho? E aí nós podemos entender porque os inimigos não compreenderam, não entenderam. Pelo contrário, eles se enganaram a si mesmos. Quando eles pensam que estão derrotando o Cristo está glorificando o Pai, vencendo, cumprindo categoricamente, fielmente, tudo aquilo que o Pai colocou no coração do Filho para que ele cumprisse. Cumpriu à risca a vontade do Pai. Caminhou na vontade do Pai sem se deixar levar pela sua própria vontade. A palavra que vos digo, não a digo de mim mesmo, mas digo conforme o Pai me prescreveu, conforme o Pai me deu. Então ele diz aqui, eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Aí ele diz, eu vim para servir, não ser servido. Eis que estou aqui para servir e não ser servido. Servir na plenitude, na entrega fiel à vontade de Deus. E é isso que ele espera da igreja. Quando ele anda formando os seus discípulos, quando ele deixa a missão que é dele, a igreja, ele quer também que a igreja seja fiel, que leve à risca, que leve no cumprimento fiel. A igreja não pode se adaptar às modernidades mundanas, a igreja tem que ser fiel ao que Cristo deixou, ao que Cristo ensinou, mesmo diante das ameaças do mundo, porque assim foi Jesus. A vida de Jesus foi sendo ameaçado, foi sendo perseguido, mas ele não recuou 1 centímetro daquilo que ele veio trazer do Pai. Queriam que ele dissesse outra coisa, mas ele disse, eu não vim aqui para dizer outra coisa, senão aquilo que meu Pai me colocou no coração para dizer. É tanto que Pilatos tenta de alguma forma buscar em Jesus alguma palavra que Pilatos possa lhe soltar, lhe liberar. Mas Jesus não contribui com isso. Não sabes que eu tenho poder de te condenar ou de te soltar? Jesus diz, olha, nenhum poder teria sobre mim se não te fosse dado do alto. Nenhum. Então, meus queridos irmãos e irmãs, aqui Jesus ele mostra que veio seguir fielmente, aquilo que o Pai concedeu que ele realizasse. E a igreja que recebeu a missão tem como missão não diferente, mas de seguir também a risca aquilo que o próprio Cristo ele espera da igreja. Então, volto a dizer, a igreja não pode se adequar aos modos mundanos, a igreja não pode se adequar à modernidade do mundo, mas a igreja tem que ser aquilo que ela é, a missionária do Cristo, aquela que é a voz de Deus aqui na terra. Como o próprio Jesus disse de Pedro, o que tu ligar aqui na terra será ligado no céu, o que tu desligar na terra será desligado no céu. Então a missão da igreja é essa, é glorificar o Filho, glorificar o Pai. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que teu Filho glorifique a ti. E para que pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Então, olha aqui, vamos ler novamente, olha que palavra poderosa, meus irmãos. E para que pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregastes. Então Deus Pai deu poder a Cristo sobre toda criatura. Então Jesus tem autoridade. Não pense que o mundo aí é superior, que o príncipe deste mundo reina, e aí como se Jesus fosse vencido, porque no mundo vive essa bagunça, vive a rejeição da palavra, dos ensinamentos, dos princípios cristãos. E aí a gente olha, o príncipe do mundo, que é o demônio, está reinando, pintando e bordando. Todo o poder foi dado sobre toda criatura. Até o próprio demônio é uma criatura. Então Jesus tem autoridade. Então se o demônio está aí pintando e bordando, tudo é permitido por Deus. Tudo. Então ele tem um tempo também. E nesse curto tempo que lhe resta, ele está aí, atirando para todo lado. Mas a igreja continua firme na missão, anunciando a palavra de Cristo, anunciando a palavra da salvação. Agora,
cabe a mim e a você acolher. Jesus, em muitas das suas palavras, pregando ao povo naquele tempo, ele disse: quem tem ouvido, ouça. Então, se Deus te deu ouvido e audição, e você está ouvindo, ouça, acolha, como também ele lhe deu o livre-arbítrio de você rejeitar. Agora também teremos as consequências. Se eu acolho, terei a consequência de eu acolher. Se eu rejeito, terei a consequência de eu rejeitar. Então, meus queridos irmãos, mas o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Deus aí, ele vai cada vez mais levantando homens e mulheres que vão anunciando a sua palavra, porque ele não quer que nenhum se perca, ele não quer que eu me perca, não quer que você se perca. Mas Pedro, e Jesus nos já deu a vida? Jesus já conquistou a salvação? Sim, conquistou. Jesus fez a parte dele. Ele disse: Pai, terminei aqui o que me confiastes, terminei o que tu me incumbiu de fazer, agora eu vou voltar. Então, qual foi a parte de Cristo? Realizar o impossível. Ou seja, nenhum de nós, seres humanos, por mais santo que fosse, por mais sacrifício, tipo, ele pegar a humanidade toda, colocar dentro aí de um liquidificador enorme e fazer um sacrifício que não teria a entrada no céu. Somente Cristo Jesus. Então, o impossível ele conquistou. E agora? O possível. O que Deus nos pede é aquilo que é possível, porque o impossível, o seu Filho veio e realizou por amor a mim e a você, a obediência ao Pai, o amor do Pai, certo? O amor do Pai se revela no Filho. A vinda de Cristo é uma explosão de amor, meu amigo. A vinda de Cristo é uma explosão de amor do coração de Deus. Deus amou tanto o mundo, que aquele amor explodiu na vinda do Filho aqui à Terra, para que nenhum de nós se perdesse, mas fôssemos salvos em Cristo Jesus. Então Cristo fez a parte dele. E a sua? A minha? Nós estamos fazendo? E aí, Pedro, aí a gente às vezes pode dar uma de desentendido. E qual minha parte? Escute a voz da igreja. A igreja está pregando. Não é assim? Você lembra da parábola do rico e de Lázaro? Você lembra quando o rico morreu, que estava lá no tormento dos infernos? E que ele disse assim: ó pai Abraão, eu estou aqui nesse tormento. E aí se agoniando lá, que segundo fala ali a história, ele estava num fogo que lhe causava, de certa forma, pelo texto, um sofrimento. Ali naquelas chamas ardentes. E ele vai e diz assim: pai Abraão, eu estou preocupado agora com a minha família, que também são igual a eu, tal avarento como eu vivi aí na terra. Pai, manda que Lázaro ressuscite, que Lázaro vá lá, ressuscite um dos mortos, e vá dizer lá a eles que não vivam da forma que eu vivi, para não vir parar aqui. O que Abraão diz? Lá eles têm os profetas, tem os missionários, tem a igreja que está anunciando. Então, qual a vontade de Deus? A igreja está anunciando. Mas muitas vezes você pode estar que nem aquele rico, querendo um feito sobrenatural, que ressuscite um morto da família, um parente, e venha ali dizer, ou que desça um anjo do céu unicamente para te dizer como é que é as coisas. Não. Foi que Abraão disse, lá ele tem Moisés, tem os profetas. Se não estão escutando quem está vivo, imagine se vão escutar quem está morto, ainda que ressuscite um dos mortos. Então, é acolher essa vontade de Deus através do anúncio que a igreja está fazendo. A igreja está nos ensinando, está nos dizendo o que Deus quer de cada um de nós. Então, a nossa parte, a igreja está nos ensinando o que devemos fazer. Quem tem ouvido, ouça. É o que Jesus sempre dizia. As turbas, a multidão. Quem tem ouvido, ouça. Continuando aqui, versículo 3. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Esse conhecer. A vida eterna consiste em conhecer. Conhecer na Bíblia é viver, acolher no coração e viver na plenitude a vontade de Deus. Conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. E a Jesus Cristo que enviastes. Então, quando nós vivemos essa vontade do Pai e do Filho,
na unidade com o Espírito, na força do Espírito, nós estamos aqui dentro dessa realidade. Ora, a vida eterna, ela consiste em que conheça. Então, nós estamos aqui rumo a essa vida eterna. Então, essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. Não pensa assim, Jesus veio, deu a vida na cruz por cada um de nós e aí ele já conquistou a salvação. E eu vou ficar aqui no conforto, na minha poltrona, vou ficar aqui fazendo sei lá o quê, eu vou ficar aqui aproveitando desse tempo que eu tenho aqui na terra, para aproveitar e viver bem as regalias, as farras e tudo mais que esse mundo me oferece, porque depois, quando eu morrer, eu vou só receber minha salvação, porque Jesus já deu a vida por mim na cruz. Não é bem assim. Não é bem assim. Ele deu bem verdadeiramente a vida por todos, sem exclusão de ninguém. Agora, o que vai nos dar a entrada no céu é a nossa parte a ser feita. Deus é tão justo e verdadeiro, tão bom e misericordioso, que tinha algo que nós não conseguíamos nunca. Então ele é justo, ele é Deus bom, justo e verdadeiro. Ele disse, isso eles não podem, não conseguem, eu vou realizar por eles. Eu vou fazer por eles no Filho. E aí, o Pai conversa com o Filho, transbordante de amor pelo Pai e pela humanidade, ele diz, Pai, eu vou dar a vida por eles. Eu quero fazer a tua vontade. Isso eu faço, Pai. Então Jesus fez. E agora ele está dizendo ao Pai, vou voltar, Pai. Já fiz o que eu tinha que fazer aqui na terra. Já cumpri minha missão. Deixei aqui a igreja. Agora todos vão tomar conhecimento daquilo que tu queres. Porque a porta que estava trancada, eu abri. Agora quem vai querer passar por ela, diante do livre-arbítrio, aí depende de mim, de você querer. Então a nossa parte, ele não vai dispensar. A nossa parte é de suma importância para nós entrarmos no céu. E essa nossa parte é viver a vontade de Deus. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me destes para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de Ti, concedendo-me a glória que tive junto de Ti antes que o mundo fosse criado. Então ele já vivia com o Pai, já vivia numa glória muito superior a qualquer glória que o mundo possa oferecer, possa ter. Mas ele veio na obediência ao Pai, cumpriu a obra e ele diz agora, Pai, glorifica-me e volto a estar aí aonde eu estava antes que o mundo fosse criado, na glória que eu tinha antes que o mundo fosse criado. Como eu disse, comprova aqui que o Filho, Jesus, existia muito antes da criação do mundo e que ele participou junto com o Espírito Santo da criação de toda a humanidade. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de Ti, concedendo-me a glória que tive junto de Ti antes que o mundo fosse criado. Vamos para o versículo 6. Manifestei o Teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram Teus e os destes a mim e guardaram a Tua palavra. Então era Teu, Pai, Tu me destes. Então a igreja, quem dá essa igreja ao Filho é o Pai. Guardar a palavra. Então essa é a missão nossa, guardar a palavra. E guardar não é no sentido aqui literal do guardar, pegar e botar aí dentro da gaveta, guardar aí seja lá onde for. É guardar no sentido de viver, de ter compromisso, a nossa vida está comprometida, certo? Não é nem que nós estejamos vivendo aí a palavra na plenitude, é que nós estejamos decididos, lutando. Hoje eu não consegui, Deus te deu a nova aurora do amanhã, então um novo dia, levanta, sacode a poeira e luta. Então é quando o cristão entende que tem que guardar essa palavra e todo santo dia ele está em luta, ele está em vigilância. Vem as propostas do pecado, ele diz não, por hoje não vou mais pecar. Vem as propostas dali, ele diz não, por hoje não vou mais pecar. Às vezes vem um ali, ele escorrega numa palavra, num ato, numa atitude, numa omissão, seja no que for, mas não pode desistir de lutar. Eu tenho que guardar, eu tenho que continuar na minha luta cotidiana, porque a minha salvação vai depender de eu fazer a minha parte.
A minha salvação vai depender de eu fazer a minha parte. E Deus é tão bom, meus irmãos, que há os tempos, o fim dos tempos, o fim do mundo. Ele fala do fim do mundo, mas também fala do fim dos tempos, tempos, no plural. O meu tempo e o teu tempo dado por Ele, para que nós façamos a nossa parte. Não deixe teu tempo passar, não deixe o teu tempo se vencer e você não fazer a sua parte. Isso é triste, é lamentável. É lamentável. Então, é preciso nos esforçar para fazer a nossa parte, porque a de Cristo Ele fez, Ele desfez, e estou voltando agora para o Pai, passei a peteca para vocês e quero que vocês dêem de conta do recado, porque eu estarei convosco, eu vou mandar o Paráclito, vocês não vão estar só, então o Pai não está pedindo algo que vocês sejam incapazes de dar ao Pai. O Pai está pedindo algo que vocês são capazes de dar ao Pai, porque Ele mandou o Espírito Santo e eu vou estar convosco. E ainda mais, como Ele diz, né, na palavra, o Pai vos ama tanto porque vocês me amastes, que vocês não precisam nem que eu peça mais ao Pai, porque o Pai vos ama, o Pai dá a vocês. Ou seja, quando a igreja ela acolhe a missão e ela vive a fidelidade ao Cristo de tal forma, é como Jesus mesmo disse, tanto quanto o Pai me amou, amo vocês. Eu não vou mais nem interceder por vocês ao Pai, porque do mesmo modo que o Pai me ama, o Pai passou a amar vocês, porque vocês me acolheram, porque vocês acolheram a palavra, porque vocês tomaram conhecimento desse Pai que eu trouxe a conhecer. Então, que nós possamos acolher, meus irmãos, essa vontade de Deus. Versículo 7, agora eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti. Então, tudo que Jesus realizou vinha do Pai. Tudo, toda graça, toda glória, todas as manifestações, tudo que Jesus realizou vinha do Pai, vinha da amizade, da fidelidade. Então, como que nós também iremos realizar as obras com perfeição quando nós também permanecemos ligados a Cristo, a videira? Nós iremos ter a graça de sermos sempre uma árvore verdejante e frutífera, ou seja, um galho que está ligado ao caule. Um galho que está sempre verdejante e dá fruto na época própria porque está ligado ao caule. Permanecer, guardar, viver esta palavra e essa vontade de Deus. Porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiastes e eles receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então eles creram verdadeiramente que ele saiu de Deus e que Deus o enviou. Por isso eles acolheram e viveram bem essa vontade de Deus. É tanto que a gente vê aí os discípulos fiel à vontade de Deus, sem medo das ameaças dos imperadores, o sangue sendo derramado, a cabeça sendo enrolada, sendo dado como comida aos leões. E mesmo assim eles continuavam firmes. O sangue deles que era derramado na terra era como semente que nascia mais novos cristãos decididos a dar a vida por Cristo. Então eles viveram essa vontade de Deus de toda a entrega do coração. E é isso que Jesus espera da igreja hoje também. Viver a vontade do Pai com toda a entrega, tal qual viveu os primeiros cristãos. Versículo 9. Por eles é que rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, por eles é que rogo. Aqui Jesus, ele de certa forma, ele especifica, é por eles que eu rogo e não pelo mundo. Ou seja, todos nós, quando nós acolhemos essa vontade de Deus no nosso coração e nos esforçamos para viver essa vontade de Deus, nós estamos aqui inclusos nessa oração do Cristo. Nós já saímos do mundo, não estamos mais no mundo no sentido de viver as coisas mundanas, mas começamos a nos abrir às coisas do alto. E aí nós recebemos também a graça desta oração de Cristo. Não rogo pelo mundo, rogo por eles, aqui como ele diz, versículo 9, por eles é que rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Nele sou glorificado. Então, eu não rogo pelo mundo, mas por eles. Mas também
eu rogo por aqueles que vão acreditar através da pregação deles. Então veja como vai esta oração, ela vai se estendendo a mais pessoas. Na medida que eu vou acreditando, eu entro dentro, né, dessa graça, dessa oração do Cristo. Ou seja, eu sou uma pessoa que estou recebendo da graça do fruto dessa oração do próprio Jesus, porque eu acreditei e me esforço para viver. Porque você acreditou e está se esforçando para viver, porque você luta, certo? Deus, ele olha para o homem que luta e ele se alegra muito, mesmo que você não esteja ainda como Deus quer, mesmo que você ainda esteja no caminhar, no cair e no levantar. Mas se tu és lutador e não desiste, Deus olha com os olhos de alegria. E esses olhos de alegria de Deus, a alegria de Deus é nossa força. E nós nos tornamos assim, inclusos nessa oração do Cristo, porque eu acreditei de tal forma que se iniciou na minha vida, todo santo dia, uma luta contra a carne, contra o mundo e contra o espírito imundo. E aí quem luta tem a possibilidade de vencer. Agora quem não luta já se entregou e já se declarou vencido e derrotado. Por isso que é preciso lutar sem desistir. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. E aqui Jesus, embora estivesse fisicamente no mundo, ele já diz assim, não estou. Jesus não estava mais ligado a esse mundo. A única coisa que ligava Jesus ao mundo ainda era a igreja, eles, os seus discípulos, a igreja. Ele já não estou no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Certo? Ou seja, Jesus já estava vendo o horizonte da glória que ele disse que tive antes de vir, que ele ia receber novamente a glória de estar lá no céu junto de Deus. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam como nós somos um. Então, guardas em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer. Então, a igreja recebeu a missão de tornar conhecido o nome do Pai, de Cristo, a vontade de Deus, no coração da humanidade. Como ele diz aqui, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um. Então Jesus veio trazer o nome de Deus, o conhecimento de Deus. E agora passa novamente, volta a dizer, para os discípulos, que é a igreja, a missão de também continuar essa missão evangelizadora para tornar o nome de Deus conhecido, a vontade do Pai acolhida nos corações. Então, que eu e você possamos acolher essa vontade de Deus no nosso coração. Que eu e você possamos buscar sempre essa graça do Espírito Santo na minha e na sua vida para podermos viver essa vontade de Deus. Que eu e você possamos lutar cotidianamente para rejeitar aquelas apetites carnais, a concupiscência, como diz o apóstolo. As concupiscências que nos atraem e quer nos tornar cativos, escravos do pecado. Irmão e irmã, Jesus te chama, Jesus te convida, levanta-te e anda. Ele não te condena, não me condena, mas Ele continua sempre nos convidando. Ei, acorda-te, levanta, tu que dorme, desperta desse sono. Vem a mim, meu jugo é suave, meu peso é leve. Eis que estou à porta e bato, se tu abre, eu entrarei e farei a obra que eu quero realizar na tua vida. Mas é preciso que tu abra, eu bato, eu não forço, porque eu não sou ladrão, não sou salteador. Quem é ladrão e salteador é o inimigo, é o demônio. Eu vim para dar vida e vida em plenitude. Então, possamos acolher esse Cristo na nossa vida. Possamos abrir o nosso coração. Ainda há tempo para você, ainda há tempo para mim. Não vamos desistir, não vamos nos entregar, vamos confiar no Senhor. Ele nos chama, Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Ele não desistiu de acreditar, Ele não apaga a mecha que ainda fumiga, Ele não parte o caniço rachado, porque Ele tem esperança sempre no seu coração de que amanhã eu possa ser um homem totalmente de Deus, você possa ser um homem totalmente de Deus, você possa ser uma mulher totalmente de Deus, como Ele quer que sejamos. A esperança no coração desse Pai que é amoroso nunca morre. Ora, se nós que somos homens pecadores, você que é pai,
Nós somos pecadores, nós nunca perdemos a esperança de que um filho que nos dá trabalho, amanhã ele pode mudar. E mesmo que não mude, nós nunca vamos deixar de amar, de acolher e de acreditar que essa mudança é possível. Sim, é possível. Porque diante de toda mudança há um livre-arbítrio que a pessoa tem que aceitar. E Deus continua nos amando, nos amando, nos amando. Esse amor nunca vai mudar. Mas Ele me deu a eu e a você o livre-arbítrio que eu tenho que acolher esse amor. Porque esse amor, ele implica mudança. O amor de Deus não é um comungar com a minha vida no pecado. O amor de Deus é um convite a eu sair da vida de pecado. O amor de Deus é um convite a dizer: eu te amo, eu te acolho. Teu pecado não me impede de te amar. Teu pecado não me impede de te acolher. Teu pecado não me impede de fazer a obra que eu quero fazer na tua vida. Mas só tem uma coisa que coloca uma barreira e me impede. É se tu não quer. Mas se tu quer, eis aqui o meu filho que deu a vida por ti. Nada, nenhum pecado que tu tenha cometido é muito mais poderoso ou superior à entrega do meu filho na cruz. Por isso queira, só basta querer. E a graça de Deus vem no coração do pecador e faz a sua obra. Por isso queiramos, irmãos, queiramos enquanto nós ainda temos tempo. Porque todo tempo tem um tempo. E nesse tempo que Deus nos deu, possamos viver Deus, acolher Deus e a sua vontade, para que um dia nós também possamos estar lá no lugar, como ele disse lá no Evangelho de João 14. Vou preparar um lugar, e depois que eu preparar o lugar, eu voltarei e tomar-vos comigo, porque aonde eu estou, no céu, na glória do Pai, como ele diz aqui, ó, vou receber a glória que eu tinha antes de vir aqui. Agora eu fiz aqui a tua obra, Pai, volto para a glória que eu tinha antes de vir a esse mundo. Aonde eu estou, na glória do Pai, eu quero que vocês estejam também. Então que nós possamos abrir o nosso coração e dizer: eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua obra. Coloca a mão no teu coração e diga: Divino Espírito Santo, sozinho eu não posso, mas contigo eu sei que poderei. Divino Espírito Santo, no dia de Pentecostes tu fortaleceu os apóstolos, aqueles que até negaram, que até fugiram, deixaram o Senhor só, mas após Espírito Santo, tu vim na vida deles, eles deram a vida por Cristo, não tiveram mais medo, não negaram, não fugiram mais, mas anunciaram. Divino Espírito Santo, vem na minha vida, faz a tua obra, derrama teus dons sobre mim, para que também eu, que muitas vezes neguei, possa agora testemunhar que eu sou de Cristo, que eu sirvo a Cristo, que eu vivo Cristo, diante de qualquer situação, de qualquer realidade, que eu possa reafirmar cada vez mais a minha fé e professar corajosamente, com a força que vem de ti, Divino Espírito, eu sou de Cristo e de Cristo eu sou. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão aqui no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.